Olá, Juliano de Lara Fernandes, da Armada Asset, agora gravando o 25º episódio do Money Talks, que está na reta final, né? Esse é o penúltimo episódio desse ano, foi uma longa jornada aí, juntando já na segunda temporada. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho o assunto da questão lá do PL 1087, né, que foi transformado em lei, mas não para falar mais tanto, que a gente já falou bastante um pouco, né, de como é que funciona, mas hoje eu vou trazer para vocês um exemplo prático de como a gente pode fazer esse planejamento tributário já a partir de janeiro, né? Aqui na Armada a gente desenvolveu para os clientes uma planilha que faz um cálculo que eu vou andar com vocês aqui durante essa apresentação, mas que eu acho que pode ser útil para quem quiser fazer um planejamento tributário legal, né? De novo, acho que é importante a gente enfatizar isso, e principalmente relacionado aqui à questão dos investimentos, porque ela vai utilizar o rendimento dos investimentos que você já paga o imposto para te ajudar a calcular quanto que eventualmente você pode distribuir de dividendos, eventualmente da sua PJ, ou quanto você pode efetivamente utilizar calculando já o imposto que você já pagou, que você já reteve, né, e que fica acima dos 10% mínimo. Então ele ajuda muito a gente a planejar exatamente quanto que você pode distribuir mensalmente, anualmente, da sua PJ, sem eventualmente entrar naquela alíquota de imposto dos 10%. Então eu vou tentar mostrar para vocês. Para isso é importante que vocês tenham o acesso ao imposto de renda de vocês completo. A gente obviamente só tem referente ao ano base de 2025, então a gente vai usar o ano base de 2025 para planejar nosso 2026. Se você já tem informações a respeito do como foi o seu 2025, né? Eu falei, desculpa, eu falei o ano base, na verdade o ano base de 2024, que a gente mandou em 2025, mas se você já tem as informações de 2025, você pode utilizar esses valores que vão ser mais precisos. A gente vai utilizar, no meu caso, eu vou pegar um exemplo do imposto de renda da declaração de 2025, ano base de 2024, para poder mostrar como que funciona esse cálculo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou tentar, nesse aqui um pouquinho diferente, eu vou gravar um pouco da minha tela aqui, mas para quem está ouvindo só, eu vou tentar ser bem didático, vou tentar ir falando os números, o que a gente está fazendo aqui, se você não tiver acesso à sua tela enquanto você está ouvindo aqui, tá bom? Vamos lá então. Então a primeira coisa que a gente vai utilizar vai ser o que a gente tem aqui naquela coluninha do imposto de renda, que são os rendimentos que a gente recebe. Então os rendimentos isentos e não tributáveis, você vai ter, quando você clica aqui, você vai ver tudo que você recebeu de lucros e dividendos e que tem tributação zero, né, até esse ano. Esses rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, e o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, que são geralmente os salários, prolabores, etc. Né? Além de outros rendimentos que eventualmente foram tributados na pessoa física recebidos do exterior. Né? Esses 4 aqui, principalmente esses 3, tirando o exterior, são os mais comuns que a gente vai utilizar para a gente ver, e isso vai estar no resumo da declaração de uma forma um pouquinho mais resumida, mas aqui você vai ter a qualificação de cada tipo de rendimento que você vai utilizar. Nos rendimentos tributáveis, então, o que a gente vai poder verificar é o que a gente recebeu eventualmente de salário ou prolabore, né? Então, nessa coluninha de rendimentos tributáveis, você vê que tem todas as descrições, né, daquilo que eu tinha comentado anteriormente, onde a gente tem recebido de pessoa jurídica pelo titular, então isso aqui foi tributado eventualmente na fonte ou não, os rendimentos no exterior e os rendimentos eventualmente de dependentes, né? Então, esse daqui é um primeiro elemento que, se a gente lembrar daquela coluninha que vai somar para a gente, para formar a sua renda para ser classificado ou não, então a gente está classificando ainda em super rico, né, em alta renda, isso daqui vai contar para esse tipo de classificação. E essa daqui que vocês estão vendo, talvez seja a mais importante, né? Eu vou descrever para quem não está vendo,
que são as outras informações que está naquela coluna também de resumo da declaração, que fala dos rendimentos isentos e não tributáveis, que eventualmente é onde vão estar os dividendos que você recebeu na pessoa física, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, ou seja, você já pagou algum imposto, né? Geralmente em torno de 15% desse valor que você recebeu líquido aqui, ou seja, teve um imposto que foi arrecadado antes de você receber esse líquido, e depois tem alguns outros impostos que eventualmente você vai poder também utilizar se você já pagou. Então, imposto de ganho de capital, que não é quando, por exemplo, é de bolsa de valores, que você vai já ter pago, você vai poder descontar, e alguns outros impostos que você vai utilizar aqui. Ou seja, aqui são rendimentos que você vai poder, você deve, na verdade, somar naquela coluna de rendimentos, né, para saber se você é classificado como alta renda ou não, mas alguns deles você vai utilizar algum crédito tributário que você já pagou acima daquela alíquota de 10%. Então, eu estou mostrando por enquanto só onde no imposto de renda você, de novo, pago em 2025, ano base 2024, se você tem esse documento, o documento completo, você consegue fazer simulações que a gente vai mostrar na sequência. Então aqui é o que eu quero mostrar para vocês, que é a planilha que a gente criou para facilitar então esse cálculo que a gente vai utilizar para fazer a aferição então, né, dos ganhos que a gente tem aqui. O que vocês vão ver é que a gente fez de uma forma, tentou fazer de uma forma bem simples, mas que são informações que a gente obrigatoriamente tem que ter do imposto de renda, como eu mencionei para vocês agora há pouco. Então vamos lá, eu vou tentar andar aqui com vocês. Então essa primeira coluna, que chama premissas principais, é onde a gente vai utilizar para calcular se você está classificado ou não como alta renda. Lembra que aqui não tem nenhum desconto, a gente só vai somar uma série de rendas que você teve ao longo de, no caso, 2026, né, que vai ser a partir de janeiro, para você ver se você é classificado em alta renda e qual é, então, a alíquota que você tem efetivamente. Então, aqui, a gente pegou dados aqui daquele imposto de renda simulado e a gente tem aqui, a gente colocou 5 coluninhas, tá? A primeira de dividendos isentos, que são dividendos eventualmente oriundos, né, da pessoa jurídica que você tem, como trabalho médico, por exemplo, na PJ. Tributação exclusiva, que a gente colocou aqui a alíquota de 15%, mas você consegue mudar esse número eventualmente se tiver uma alíquota diferente. E aqui a gente não sabe ainda se a Receita vai utilizar o valor bruto ou já o valor líquido e vai calcular, para você calcular, né? Porque quando você recebe esses 172 mil, como está aqui, já é o valor líquido de imposto que você recebeu e isso eu coloco na declaração como ganho. Então a gente calculou 15% em cima desses 172 mil. Mas pode ser que não seja essa conta exata, pode ser que a gente tenha que fazer isso com o que a gente chama de gross up, né, com o bruto. Mas já dá para ter uma ideia, já é uma aproximação relativamente razoável. Aí a gente inclui Prolabore, para quem recebe, né, acima de R$ 7.300, que é 27,5, e outros ganhos oferidos, a gente deixou mais 2 coluninhas aqui para quem quiser eventualmente colocar outras rendas que possa ter incluso aqui. De novo, a gente pode aqui mexer, né, nessas porcentagens aqui da alíquota fonte, que já foi recolhido para você fazer o cálculo do imposto que você já pagou, tá? Então, eu não vou entrar de novo, como eu falei, a gente já fez algumas aulas sobre quais itens entram, né, para a classificação de renda, quais investimentos que são isentos, né, e que não vão entrar para esse cálculo, mas uma vez que eu saiba isso, eu vou colocar então todas as rendas que são utilizadas para classificação de alta renda ou não, e aí eu vou ter aqui, por exemplo, nesse caso aqui, uma renda total naquele ano, R$ 1.286.000. 1.286.000 acima de 1.200.000, então obrigatoriamente eu estou classificado sim, né, como alta renda, e aí a minha alíquota vai ser a alíquota máxima de 10%. Eu vou simular aqui, por exemplo, se ao invés desse dividendo aqui, eu tivesse recebido R$ 600 mil de dividendo, a gente vê que o total de ganhos oferidos é 772, né? A gente diminuiu artificialmente aqui, e a alíquota ela já é calculada automaticamente, ela deixa de ser 10% e entra naquela faixa progressiva que é entre 600 mil e 1.200.000, né? Vamos voltar lá no nosso exemplo inicial para não confundir. Bom,
Aqui, então, eu tenho uma alíquota total então, de 10%, ganhei uma renda total de R$ 1.286.118, portanto, 10% aplicado sobre esse valor significa que eu devo, quando eu for fazer meu imposto de renda anual, a Receita vai falar que eu devo para a Receita Federal R$ 128.611, isso mesmo. Eu devo R$ 128.000 para a Receita Federal no final daquele ano. Bom, só que desses 128 mil, eu já paguei algum imposto. E aqui que é onde essa planilha ajuda um pouquinho a gente a fazer essa análise. Eu já paguei algum imposto porque esse imposto pago exclusivo, que foi em cima que é o 15% desses 172 mil, significa que eu já paguei os 25.848 reais, né? Eu já paguei já um valor aqui. Portanto, desse imposto mínimo, eu não vou pagar os 128 mil inteiro, eu já paguei 25. Então, meu imposto de saldo a pagar, em vez de 128 mil, ele passa a 102 mil reais, mais ou menos, e um pouquinho mais aqui, 102.763. Então, essa primeira conta, a planilha já te ajuda a verificar um pouquinho quanto que você teve de rendimentos que já pagaram imposto, que são essas 4 coluninhas aqui, e quanto de rendimento você teve da pessoa jurídica e que você vai ter que pagar algum imposto se você passar, né, da alíquota do valor mínimo de 600 mil. Então, vejam que essa primeira cálculo aqui já ajuda a gente a saber um pouquinho. Olha, peraí, eu ganho mais de dividendo isento, como o trabalho da PJ Médica, por exemplo, ou estou ganhando mais como tributação exclusiva ou outros ganhos que eu já pago imposto antes, como Prolabore ou como salários CLT, e aqui eu já vou compensar esse valor aqui em cima, né? Esse daqui já começa a me dar uma noção. Se meu saldo a pagar ele é negativo, obviamente eu não tenho mais nada para pagar porque eu já paguei o imposto, quer dizer que eu ganho mais com essas rendas que são tributadas do que com a renda isenta. Mas vamos continuar um pouquinho nesse exemplo, porque é aqui que eu acho que a gente vai usar a planilha para fazer um planejamento tributário adequado. Bom, nesse caso aqui, vamos imaginar que eu vou agora, a partir de 2026, ter a mesma renda que eu tinha lá, né, naquele imposto de renda que eu mostrei para vocês. Então eu vou ter de dividendo isento 1.100.000, eu vou pagar mais ou menos 172 mil, eu vou ter ganho de 172 mil de aplicações financeiras, e vou ter mais ou menos essa configuração. Bom, se eu quiser fazer um planejamento fiscal, eu vou falar, olha, eu precisaria pagar 102, mas eu não quero pagar 102. Qual que seria o valor de dividendos que eu poderia distribuir a partir de 2026, baseado nessa conta de 2024? Então, qual que seria o valor de dividendo que eu posso distribuir utilizando meus créditos tributários dessa renda que eu já sei que eu já vou pagar imposto, eu vou pagar 15%, e que eu posso deixar esse valor zerado. Essa é o que essa linha aqui calcula para a gente, que é o dividendo anual máximo para zerar o imposto. Então significa o seguinte, vamos imaginar que em 2026 eu realmente eu vou ganhar, né, minha empresa teve lucro de 1.100.000, mas eu não vou distribuir tudo se eu não quiser pagar esse imposto. Eu vou zerar, para zerar esse imposto, significa que eu posso distribuir para os sócios até 622 mil reais, desse 1.100.000 mais ou menos, que se eu for distribuir 622 mil, eu não vou gerar nenhum imposto a ser pago, essa alíquota vai ser zero, né? Então vamos simular aqui, ó, 622.743, zero de imposto a pagar. Ele é maior que 600, eu vou ter uma alíquota efetiva, mas como eu já paguei uma parte do imposto dos 15%, meu saldo a pagar vai ser zero aqui, né? Então, esse número aqui é o número que você vai utilizar para fazer o seu planejamento. Você sabe que você vai ter um lucro parecido, esse 1.100.000, você sabe que você vai cair nessa alíquota de 10%, mas se você, a partir de 2026, já sabendo isso daí, você distribuir menos e retiver dentro da sua empresa, dentro da sua PJ, um valor, você não vai pagar esse imposto na pessoa física. Então, qual que é o valor? 622.743 eu posso distribuir tranquilamente, porque
com essa tributação que eu já tenho, ele vai compensar. Ah, mas eu estou distribuindo minha renda, se eu botar os 622 aqui, eu tenho uma renda total de quase 800 mil, eu vou continuar sendo classificado como alta renda. Vai, mas você já tem imposto que você já pagou. Então, mesmo sendo classificado como alta renda, esse imposto, esse extra de 5%, né, em cima dos 15% aqui que você pagou, vai ficar acima da sua alíquota e, portanto, ele vai zerar o imposto. Esse é o segredo dessa conta, tá? E aí a gente faz uma outra simulação aqui, que são os benefícios que você pode utilizar anualmente antes da distribuição de lucro. Ou seja, eu distribuo o máximo para não gerar nenhum imposto adicional do que eu já paguei, e o restante, que é esse 491 mil aqui, que está nessa linha aqui, ele é um valor que você vai utilizar dentro da empresa. Você pode aplicar dentro da empresa, você pode fazer uma distribuição para os sócios pagando gastos, por exemplo, se você tem, né, de novo, a gente não está estimulando fazer uma distribuição disfarçada de lucros, mas sim você utilizar, então, até 491 mil reais, né, baseado, de novo, naquela projeção que você tem do ano anterior, para poder fazer gastos que eventualmente possam ser utilizados dentro da empresa, ou de novo, ou você vai aplicar, ou você vai passar para uma holding. Aí o que você vai fazer com esse dinheiro depende muito do objeto da empresa, de como você vai fazer. O mais importante é saber se você pode distribuir, que você não vai pagar nenhum imposto adicional, né, dentro das regras, de novo, legalmente, né, até 622 mil, os outros 491 mil você pode aí fazer outra utilização do dinheiro. Então, essa calculadora a gente acha que é muito útil, primeiro, para você entender um pouquinho aqui o quanto você ganha isento, né, de imposto já, e quanto você já paga dos seus rendimentos financeiros, e aqui na Armada a gente tem vários clientes que têm bastante investimento financeiro, então o ganho que já é tributado é alto, então a gente vai ter que fazer essa conta individualmente para cada um, né, para ver exatamente, descobrir essa alíquota efetiva, quanto ele já pagou de imposto e quanto ficaria a pagar. E uma vez sabendo isso, a gente pode dar então para os nossos clientes, a gente vai falar, olha, você pode distribuir até tanto, né, de lucro ao longo do ano, porque se você fizer isso, você não vai ter o imposto. Obviamente, a gente vai tomar alguns cuidados, por exemplo, aqui deu 51 mil por mês. Se a gente fizer isso, a gente vai ficar tendo retenção todo mês, né, de R$ 5.189 que a gente não quer. Então a gente vai trabalhar eventualmente para fazer distribuições até o limite de 50 mil para não haver retenção, né, na fonte, mas isso já dá um número muito bom para a gente poder fazer nosso planejamento tributário de cada cliente. Tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês. Desculpa realmente porque eu utilizei essa planilha, porque eu queria mostrar um pouquinho como ela funciona. Isso é uma ferramenta, infelizmente, que a gente vai fornecer inicialmente só para o pessoal da Armada, porque pelo benefício, né, deles estarem conosco, mas a gente queria mostrar que não é complicado fazer essas contas e que cada um pode eventualmente também utilizar isso daí para fazer o planejamento tributário de forma legal, sem precisar fazer nenhum subterfúgio. A gente consegue pelo menos amenizar um pouco essa grande facada que a gente está tomando, né, no pagamento desses impostos aí. Tá bom? Um abraço, a gente se vê para o último episódio na semana que vem e eu espero que vocês passem uma ótima semana próxima aí já do Natal. Até mais!